noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, mais uma live de terça, né? Na semana passada não pude estar presente, tive os fechamentos do semestre, as bancas e tudo mais, não consegui estar aqui, mas hoje estamos de volta. E hoje a gente vai falar da importância do planejamento tributário nos investimentos, né? A gente sempre reclama que a gente paga muito imposto, né? Que para tudo que a gente vai fazer tem imposto para pagar. Oi, Dora, seja bem-vinda. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente faz para pagar menos impostos quando a gente vai investir, né? Porque tem gente que diz assim, eu deixo meu dinheiro na poupança, mas pelo menos lá eu não pago imposto. Tá me ouvindo bem, Dora, hoje? Tá conseguindo me ouvir bem? Dá um feedback aqui para mim. Legal, boa noite. Como é que a gente faz, né? Então, não é porque a poupança é um dos únicos que a gente não tem impostos, não tem imposto de renda, basicamente, né, que a gente vai ficar só na poupança. Então, a minha ideia aqui hoje é falar um pouquinho dos diferentes tipos de investimentos que a gente tem e como a gente pode se planejar para pagar menos imposto. Porque quando a gente entra lá, abre uma conta numa corretora, vai pesquisar os produtos lá, a gente vê a rentabilidade, né? Que bom, tá me ouvindo legal. A gente vê a rentabilidade, mas quando a gente vai escolher o investimento, a gente precisa entender a rentabilidade líquida desse investimento. E o que é a rentabilidade líquida? É o quanto que ele tem de rentabilidade nominal lá, que a corretora está informando. A gente vai descontar a inflação e a gente vai descontar também os impostos que vão incidir sobre esse investimento. Mas como que a gente vai calcular essa rentabilidade real, né, essa rentabilidade líquida, se a gente nem sabe quais são os impostos que vão estar incidindo aí, que é a alíquota, né, qual é a forma de tributação e tudo mais. Então, essa aula aqui, ela tem um conteúdo bem bacana, que é pouco apresentado, inclusive, né, nas lives, na internet, ele é um conteúdo mais profundo, né, geralmente as lives, elas têm uns conteúdos mais rasos, mas essa live aqui, ela tem um conteúdo bem específico e bem profundo dentro dessa área de tributos, tá? Então, assim, a gente sabe que no ano passado, né, 2020, foi um ano que muitas pessoas entraram na Bolsa de Valores. E as que não entraram ficaram bastante curiosas para entrar, né? Só que essas pessoas, elas ingressaram na Bolsa de Valores muitas vezes sem ter conhecimento, né? Sem saber ao certo o que estavam fazendo. Entraram na Bolsa como se fosse uma aposta, né? Eu escutei alguma pessoa falar que a Bolsa é um momento bom para entrar na Bolsa, eu vou entrar na Bolsa. Sem ter conhecimento nenhum, sem saber sequer o que estava comprando, né? Então, a ideia aqui é a gente fazer vocês entenderem, né? O que de fato eu vou estar comprando, o que eu vou ter que pagar por esse ativo, né? E como que eu posso me programar para fazer com que essa minha rentabilidade real, ela seja ainda maior. Como? Pagando menos impostos. Se a gente for colocar isso numa linha do tempo, fazer uma previsão aí para 5, 10, 15, 20 ou 30 anos, essa questão dos impostos, ela dá uma diferença assim gigantesca. Porque se eu estou pagando muito imposto ali sobre a rentabilidade que eu estou tendo, eu estou deixando de ganhar na composição dos juros. Então, se você fizer um bom planejamento tributário, você pode estar economizando aí uns 10 anos para alcançar a tua aposentadoria. Então, é um fator assim bem importante mesmo, tá? Então, diariamente, milhares de investidores eles deixam a sua rentabilidade para o ralo por conta de não saberem avaliar essa questão tributária, tá? Vamos lá, eu tô olhando aqui pro lado que eu tô com o meu material aqui no computador, eu tenho uma apresentação disso aqui que eu até utilizo em uma aula de pós que eu tenho. Se depois vocês quiserem receber o material, vai lá no meu último post, faz um comentário lá e pede o material que eu envio depois, tá? Bom, vamos lá. Então, assim, o que é o planejamento tributário para os investimentos, né? O planejamento tributário, ele é um estudo que eu vou fazer dos meus investimentos ou das minhas possibilidades de investimentos para que eu faça escolhas assertivas e eu consiga pagar menos impostos com isso. Porque quando é que vai incidir o imposto? Seja o imposto de renda, seja o IOF ou qualquer outro imposto. Quando acontecer o fato gerador daquele imposto. Então, se eu entender qual é o fato gerador daquele imposto, o que a lei diz, né? O que precisa acontecer para eu ter que pagar aquele imposto,
eu consigo evitar que esse fato gerador aconteça e com isso eu pago menos impostos, tá? Então é isso que é o planejamento tributário e é o que a gente vai falar aqui hoje voltado para investimentos. Então quais são os principais objetivos de um planejamento tributário, né? Primeiro, evitar a incidência desses tributos, né? Adotando ações e procedimentos que evitem que esse fato gerador aconteça. Outro objetivo, reduzir os valores totais a pagar de tributos, né? Não é que a gente não vai pagar tributos, não é que a gente não vai pagar impostos. Tem coisa que vai ter que pagar, não tem jeito, mas reduzir ao máximo isso é um dos objetivos, né? Então, se você quer fazer o seu patrimônio crescer, é imprescindível que você entenda essa parte tributária, que é uma fatia bem considerável aí que vai envolver nos investimentos, tá? Vai dar uma diferença aí gigantesca no bolso de vocês. Então, para explicar melhor esse assunto, eu dividi a aula em algumas dicas, né, focando para algumas áreas, porque é claro que quando a gente vai falar de tributos, de investimentos, a gente tem assunto para um semestre inteiro, né? Então não tem como eu falar de tudo, mas eu resolvi assim montar de uma forma mais didática, em forma de dicas. Então vou passar aqui algumas dicas e você pode pegar papel e caneta aí para anotar, porque são dicas assim chaves, tá? Dentro dos investimentos que vão ajudar aí nessa economia, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então, se você quer saber aí mais desse assunto, já vai dando um like aí na live, que daí o Instagram entende que tá bom e ele vai mostrando para mais pessoas, tá bom? Me ajuda aí na divulgação. Bom, a primeira dica, ela tá relacionada ao IOF. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. Papel, caneta, pipoca e cobertor. Olha, o chocolate quente também, né? O chocolate quente com esse frio, olha... Tá muito frio, gente. Tá doido. Vamos lá. Então, assim, comenta aqui comigo. Você sabia que incide IOF nos investimentos? Já tinha ouvido falar sobre isso? Ou não tinha nem noção? Aplicações de renda fixa e fundos de investimento. Eles vão ter a incidência do IOF quando eu realizar resgates em menos de 30 dias. Inclusive no Tesouro Direto, tá? Que é o investimento mais comum aí da renda fixa. Se eu for colocar o meu dinheiro lá no Tesouro Direto e eu precisar resgatar ele em menos de 30 dias, além do imposto de renda, eu vou estar pagando IOF. Então, olha só, já vai uma dica aí para começar a planejar. Se eu vou precisar do dinheiro antes de 30 dias... talvez valha a pena eu deixar na poupança e não colocar lá no Tesouro Direto, né? Porque daí eu vou ter o IOF. E olha só, a alíquota do IOF, ela é bem pesada. A alíquota é o percentualzinho que vai ser cobrado de IOF, tá? Ela vai incidir sobre o rendimento, sobre aquele valor que eu vou ganhar, né? Sobre o rendimento. E ela começa com 96%. Olha só. Né? No primeiro dia, se eu colocar meu dinheiro lá e no primeiro dia eu já quiser sacar aquele dinheiro, eu vou pagar 96% de IOF, ou seja, eu não vou ganhar praticamente nada, vai sobrar 4% do meu rendimento só, né? Não vale a pena. Só que essa alíquota, ela vai caindo. Então, no 15º dia, se eu for sacar, eu coloquei meu dinheiro, vou sacar ele no 15º dia, depois de 15 dias, a alíquota do IOF vai estar em 50%. Então, se eu deixei meu dinheiro lá investido e 15 dias depois eu precisei tirar, metade do meu rendimento vai ser sugado aí para IOF, tá? E aí ela chega a alíquota zero no dia 30. Depois de 30 dias, então... eu começo a pagar zero de alíquota aí de IOF, então não pago mais nada. Então, vou aplicar em aplicação de renda fixa e fundo de investimento, eu tenho que estar ciente que, para eu não pagar IOF, eu tenho que deixar pelo menos 30 dias. Então, os apressadinhos aí já vão perder com IOF, tá? Então, isso já é planejamento tributário. É eu entender, beleza, eu tenho IOF se eu tirar antes de 30 dias. Então, se eu deixar 29 dias lá, eu vou estar pagando IOF. Deixei 30 dias, cai para zero. Então, aí a gente já começa a entender. Então, assim, a gente pensa, mas é tão pouquinho, o rendimento ia dar R$5, o IOF vai dar tanto. Gente,
é longo prazo o investimento. Então, é R$5 hoje, que lá na frente poderia ser 50, poderia ser 100, poderia ser 1.000, tá? Então, a gente não pode subestimar isso. É bem importante, beleza? Então, a primeira dica é essa. Anota aí, fuja do IOF, tá? A dica 2, ela está relacionada à isenção do mercado de ações. Quando a gente compra ações, né, o que acontece? É cobrado uma alíquota de 15% de imposto de renda, agora falando de imposto de renda, né? Sobre os ganhos que a gente tem nas operações. Vou dar um exemplo aqui. Eu fui lá na bolsa e comprei R$1.000 de ações. Aí eu peguei, essas mesmas ações elas valorizaram e eu vendi elas por R$1.500. Então eu tive um ganho aí de R$500. Comprei por 1.000, vendi por 1.500, tem R$500 de ganho. Então eu vou ter uma cobrança de 15% de imposto de renda sobre os R$500, que vai dar em reais aí R$75, beleza? Comprei 1.000, vendi por 1.500, ganhei 500. Desses 500 eu vou pagar 75 de imposto de renda, só vou retirar a diferença. Só que assim, existe uma boa notícia aí, né? Existem situações em que são isentas de imposto de renda lá na Bolsa de Valores. A Dora já fez o curso de imposto de renda comigo, ela deve lembrar, né? Eu falei isso lá, né? Tem situações que não se paga nada de imposto de renda quando a gente trabalha com ações. Se as suas vendas de ações elas foram menores do que 20 mil no mês, você tem a isenção do imposto de renda. Então, se eu vendi durante o mês R$19.000 em ações, todo ganho que eu tive ali, ele vai ser isento. Agora, se eu vendi R$21.000 de ações no mês, daí eu vou ter a cobrança de 15% sobre tudo que eu ganhar. Então, essa também é uma forma da gente se organizar, né? Talvez agora você esteja começando com um valor mais reduzido, ou não, né? Com um valor mais alto, mas é uma questão de verificar. Será que, eu tô lá com 18 mil de movimentação no mês? Será que, eu tenho aqui 5 mil de ações para vender? Será que não vale a pena esperar virar o mês para vender no mês seguinte? Porque daí você vai ganhar com o imposto de renda, né? Você vai estar deixando de alcançar ali os 20 mil de isenção, e vai ficar dentro desse limite de isenção, e daí vende no próximo mês novamente dentro dos 20 mil e continua aí com a isenção. Então, é uma forma também de a gente se planejar e pagar menos impostos quando a gente está trabalhando com ações. Então, sabendo que existe esse limite, dá para programar. Não tem, Rubem, minha movimentação é muito alta. Beleza, então vai ter que pagar, não tem jeito. Agora, se dá para controlar isso, né? Se dá para esperar uma venda, dá para postergar uma venda para o mês seguinte, para não bater ali o teto de 20 mil, faça isso, porque você vai ter um ganho aí nessa questão do imposto de renda, que vai ser um valor a mais que vai estar ali, acumulando juros e vai te dar economia de tempo aí para a tua liberdade financeira, tá certo? Então, recapitulando, primeira dica, fugir do IOF, né? Então, se eu vou resgatar antes de 30 dias, tomar cuidado que tipo de aplicação que eu vou botar, porque eu sei que vai ter a cobrança do IOF sobre o rendimento, começa com 96% no primeiro dia e chega a zero no dia 30. Segunda dica é isenção do mercado de ações para vendas aí até o limite de 20 mil por mês, tá bom? Terceira dica, então, vamos lá. Atenção para prazos e regimes, tá? Então, vamos lá. Agora eu já vou focar no imposto de renda, tá? Que é o principal imposto aí que a gente tem nos investimentos. Então, assim, o imposto de renda, ele também muda conforme o tempo que eu tenho aplicado o meu recurso. Então, assim, quando a gente fala aí, agora falando de investimento de renda fixa, né? Na maioria dos casos, é investimento de renda fixa, tá? Então, CDBs, títulos públicos, fundos de investimento de longo prazo, isso é aplicação de renda fixa, tá, gente? Então, não tô falando de ações aqui agora, tá? Então, assim, as alíquotas do imposto de renda, nesse tipo de investimento, elas começam maiores e elas vão diminuindo com o tempo, é o que a gente chama de tabela regressiva. Ela começa alta e vai diminuindo.
Então, eu sempre falo nas minhas lives e nas minhas aulas, nos meus treinamentos, né? Que a gente precisa entender qual é o objetivo para o qual a gente está investindo. O que eu quero realizar com aquele dinheiro? É uma viagem, é uma casa, é um carro, é a minha aposentadoria? O que é? Por quê? A gente vai definir qual é o prazo de realização daquele objetivo. E de acordo com o prazo, eu escolho o melhor investimento, certo? Então assim, ó, se a gente for pegar aí CDB, título público, fundo de investimento, as alíquotas de imposto de renda, elas vão começar com 22,5%, né? Sobre o meu rendimento, sobre o que eu ganhar, eu vou estar pagando 22,5% de imposto de renda se eu deixar o investimento lá até 6 meses, né? Os 6 meses aí a gente considera como um investimento de curto prazo. Então, se eu fizer um investimento para 6 meses, eu tenho que estar ciente que eu vou pagar 22,5% de imposto de renda. Agora, se eu deixar a minha aplicação entre 6 meses e 1 ano, essa alíquota ela já vai cair para 20%, né? Então, conforme vai aumentando o prazo, eu vou pagando menos imposto. Agora, para um investimento aí que vai ficar de 1 ano até 2 anos, a alíquota do imposto de renda ela vai chegar a 17,5%. Então, olha só, de 22,5% para 17,5%. Olha a economia de tributos que eu já tenho. E se eu deixar acima de 2 anos, a alíquota cai para 15%. Então, ó, de 22,5% para 15%. Então, será que não vale a pena eu me planejar para deixar mais de 2 anos lá nessa aplicação? Né? Porque daí eu vou ter essa alíquota reduzida. E outra, né? Quando a gente vai procurar ali um título, um CDB ou qualquer produto para estar investindo, quanto maior o prazo lá de vencimento do título, maior vai ser a rentabilidade ofertada pelo banco, pelo governo, né? Ou pelo gestor do fundo. Então, você já vai ganhar 2 vezes, que a rentabilidade vai ser maior e o imposto de renda vai ser menor. E aí você consegue, então, aumentar essa margem de lucro aí que você vai ter, tá? Agora, falando de fundo de investimento de curto prazo. Fundo de investimento de curto prazo, a gente tem 2 faixas, tá? 22,5% a alíquota para aplicações até 6 meses e 20% para aplicações acima de 6 meses. Só tem essas 2 alíquotas. Então, é diferente da renda fixa, né, que é o CDB, título público e investimento de longo prazo, que é aquela tabela regressiva que eu falei, 22,5%, 20%, 17,5% e 15%. Quando eu falo de fundo de curto prazo, então a gente vai ter só 22,5% para resgate até 6 meses e 20% acima de 6 meses. Então, percebam, né? A liquidez, que é eu ter o dinheiro antes, faz eu pagar mais imposto. Então, por isso que eu costumo falar, investimento é para longo prazo. Aí tem gente, não, mas eu vou comprar na baixa e vou vender na alta. Tá, tudo bem, se é ação, beleza, outro esquema. Agora, se a gente vai falar em renda fixa, né, a gente tem que pensar em longo prazo, beleza? Então, aqui a dica é avaliar quais são os objetivos, para poder direcionar aí esses investimentos para os lugares certos, tá? Se você possui aí investimentos de longo prazo, né, como por exemplo, a compra de um imóvel, né, a aposentadoria, não vale a pena do ponto de vista tributário comprar um fundo de curto prazo. Porque você vai estar pagando 20% de imposto de renda. Eu quero juntar dinheiro para comprar uma casa daqui a 5 anos. Vou comprar um fundo de curto prazo. Não compensa, porque a alíquota do imposto vai ser maior. Então, vai lá e escolhe um fundo de longo prazo, ou um CDB, ou título público, que seja, tá? Então, assim, cuidar com essas alíquotas, né? Cuidar com esses prazos e regime de tributação do imposto de renda. Essas regras aqui de tomar cuidado com os prazos, né, com a forma de tributação desse imposto de renda, ela vale também para a previdência privada, tá? Então, quem adquire um plano de previdência privada e faz a opção pela tributação regressiva, vai pagar menos imposto de renda com o tempo, né? Quanto mais tempo o dinheiro fica lá, vai pagar menos imposto. Então, só que assim, né? Eu tenho o meu plano de previdência com a tabela regressiva. Em algumas vezes já me passou pela cabeça ir lá tirar aquele dinheiro. Só que cada vez que eu chego lá e faço a avaliação, eu vejo que não vale a pena. Porque a alíquota ela começa com 35%. Olha só.
Então, se faz a opção pela tabela regressiva e vai tirar o dinheiro antes do tempo, vai começar pagando 35% quando o resgate é feito em até 2 anos. Comecei a aplicar, dentro de 2 anos quero resgatar, sobre tudo que eu ganhei, 35% de imposto de renda. A taxa ela vai caindo 5 pontos percentuais a cada 2 anos. Passou 2 anos, cai 2. E ela atinge o valor mínimo de 10%. Então, olha só, se eu deixar o tempo certinho lá, né, eu vou pagar 10% apenas de imposto de renda. E se eu optar por um PGBL, né, que é uma das formas lá de previdência, eu ainda posso pegar aquela aplicação que eu faço anualmente, até o limite de 12% dos meus rendimentos tributáveis, eu consigo fazer o abatimento do meu imposto de renda pessoa física todo ano. Então, além de eu abater esse valor anualmente, quando eu for pagar o imposto de renda, eu vou pagar só 10%. E se eu fosse pagar aí por uma tabela pessoa física, né, poderia estar no limite máximo aí de 27,5%. Né? Então, assim, a questão da previdência ela é bem interessante quando a gente passa a planejar os nossos impostos a pagar. Né? Então, ela pode te dar aí um ganho bem significativo. Embora muita gente não goste de previdência privada, né? Eu acredito que existem bons planos, mas você tem que saber avaliar. Avaliar a taxa, avaliar tudo que o plano está cobrando, avaliar a questão dos tributos, né? Tudo isso. Então, muitas vezes a gente não sabe avaliar isso tudo sozinho e acaba não fazendo por não saber. Então, vale muito a pena pedir ajuda, né? E buscar informação, se informar, se estudar sobre isso, porque é nessas coisas que a gente consegue dar os grandes saltos aí na nossa vida, né? Não é economizando no cafezinho, como diz o Thiago Nigro, né? É nesse tipo de decisão que a gente consegue dar as alavancadas aí na nossa vida, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Tá muito rápido? Falo rápido, né? Vou seguindo aqui então, tá? Bom, a dica 4 é avaliar o investimento em aplicações isentas. Sabia que existe aplicação que é isenta, além da poupança? A poupança, sim, querendo ou não, ela é uma aplicação também, né, gente? Só que ela não tá valendo muito a pena, né? Mas vocês sabiam que existem outras aplicações que são isentas, que não vão ter cobrança de imposto de renda? Tem sim, tá? A gente não sabe até quando, né? Que elas vão ser isentas. Mas, por enquanto, elas são. Vou contar aqui. Vocês sabem qual é? Tem batom no meu dente aqui. Vocês sabem qual que é? Quais são as aplicações que são isentas de imposto de renda? Me conta aqui se vocês sabem. Vou falar se tiver curtidas aí. Se tiver curtidas, eu vou falar. Vamos lá. Gente, as aplicações isentas, já ouviram falar em LCI, LCA? Letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio. O que é isso? São papéis de renda fixa, uma aplicação de renda fixa que você pode comprar, né? Eles são emitidos por bancos, né? Bancos, e eles são bem parecidos com os CDBs. Então, é um título bancário também. Você pode comprar diretamente pelo banco, não é? Ou pela corretora do banco, ou por outras corretoras que eles colocam para comercializar. E esses títulos, eles são isentos de imposto de renda, porque tem toda uma questão política aí que é de incentivo, né? A questão imobiliária, a questão do agronegócio, então eles não têm imposto de renda. Só que o que acontece, né? Quando a gente vai olhar esses produtos lá na corretora, a gente tem a mania de olhar só para rentabilidade. Então, se você compara um CDB com um LCI ou um LCA, você vai ver que a rentabilidade do LCI e LCA é menor do que o CDB. Só que por a gente não entender que tem essa questão tributária, a gente não avalia. Não, esse aqui é mais baixo, eu nem quero. Né? Então, se a gente for fazer os cálculos, tá? Existem LCIs e LCAs que se tornam mais vantajosas do que o CDB por conta do imposto de renda, por conta dessa isenção de imposto de renda. Tá? Então, assim, ele não é muito atrativo justamente por causa dessa taxa de retorno reduzida. Mas para eu saber se realmente não vale a pena, eu tenho que fazer o cálculo. Não adianta eu só olhar lá a rentabilidade, né? Deixa eu ver. Beleza, já falei. É que eu tava olhando meu material aqui para ver se eu não esqueci de falar nada. Mas eu já falei tudo, né? Então,
LCI e LCA são isentos, então vai avaliar se vale a pena ou não em relação ao CDB, né? Muitas vezes vale a pena, tá? Então tem que fazer o cálculo certinho. Agora outra coisa, que as pessoas elas acham que fazer day trade, você sabe o que é day trade? Day trade é eu comprar um ativo, né, uma ação, um título, enfim, e no mesmo dia eu já vender ele, o mesmo ativo. Eu comprei de manhã e de noite eu vendi, de tarde eu vendi, certo? Então, se eu compro e vendo uma ação no mesmo dia, estou fazendo day trade. Se eu compro e vendo uma ação em dias diferentes, né, em momentos diferentes do mês ou do ano, eu estou fazendo swing trade, beleza? Então, o swing trade tem aquela questão lá da isenção dos 20 mil que eu falei no início. O day trade não tem essa isenção, tá? Então, se eu tiver movimentado R$1.000 no dia, comprei R$1.000 e vendi R$1.000 durante o mês todo, mas foi day trade, não vai ter isenção. Então, por isso que é muito arriscado, porque você tem muitos custos envolvidos. E o day trade, ele tem uma alíquota maior de imposto de renda do que se fosse um swing trade normal, mesmo acima dos 20 mil. Então, o day trade ele vai ser tributado em 20%, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado, porque às vezes pensar, não, que dá dinheiro é day trade. Não é bem assim. Além de os riscos serem maiores, porque é totalmente especulação, tem a questão do imposto de renda, tem a questão das taxas de corretagem, né? Tudo mais envolvido que acaba, às vezes, reduzindo o lucro bastante, né? Sem contar o risco de perder tudo, né? Então, assim, quando a gente faz day trade, eu não costumo fazer, tá? Tô falando pelo que eu já estudei e tudo mais. Mas, assim, quando a gente faz o day trade, você já tem uma retenção de imposto de renda na fonte, o famoso IRRF. Então, antes mesmo de você apurar um lucro ou um prejuízo, já vai ser retido ali na operação 0,005% do valor da operação. É o chamado imposto dedo duro, né? Que não tem como esconder o que foi feito porque já foi retido uma parte lá. Agora, se esse imposto ele atingir R$1, a corretora já vai estar recolhendo esse tributo, tá? Só que assim, claro, depois você pode deduzir esse valor, né? Dos 20% que você vai ter que pagar sobre os ganhos. Tá certo? Então, o day trade assim, é uma situação bem específica, né? Eu chamo atenção porque não tem muito o que planejar no day trade, né? Agora, eu posso escolher entre fazer day trade ou swing trade. No swing trade, a gente tem uma economia tributária, tá? E por que existe o imposto de renda retido na fonte lá no day trade, né? É como se fosse uma penalização para que não exista um mercado especulativo, né? Então, assim, os traders, né, eles impactam muito os preços dos ativos lá na bolsa. Então, para que desestimule essa prática, né, eles acabam cobrando esse RRF, tá? ETFs. ETFs são fundos de índice, né, onde são pegos lá os valores mais movimentados da bolsa, é feito um índice lá e você pode ganhar ou perder com esse valor também. E esses ETFs, eles não têm isenção. Então, eu vou escolher um ETF, tem que estar ciente que não tem isenção e vai pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Comprei por um valor menor, vendi por um maior, sobre a diferença aí vou estar pagando imposto de renda. Beleza? Fundos imobiliários. Fundos imobiliários, eu tenho isenção sobre os dividendos que eu vou receber. Eu tenho um fundo imobiliário lá que tem vários imóveis locados. Então, quando os inquilinos lá eles pagam os aluguéis, eu como cotista vou receber os meus dividendos, a minha parte aí do negócio. Esse recebimento é isento. Sobre esse eu não pago imposto de renda. Agora, se eu comprei lá uma cota de um fundo por R$150 e daí no mês seguinte eu vendi por 250, aquela mesma cota. Eu estou ganhando R$100 aí nessa operação. Sobre esse ganho de capital, sobre esses R$100, eu vou pagar 20% de imposto de renda, tá? Então, tem que estar atento a isso. Então, não tem isenção para o ganho de capital. Eu vou pagar 20%, alíquota única, tá? E tem isenção para o dividendo. Então, se eu tenho um investimento para longo prazo, né? E eu não pretendo vender já isso, é interessante, porque o dividendo vai ser isento. Agora, se eu compro para especulação, né, para comprar e vender, aí eu tenho que estar atento porque vai ter imposto de renda também, tá?
Planos de previdência, já falei um pouquinho aqui, né? Mas vamos reforçar. Então, se eu for escolher um plano de previdência, que também é um investimento, né? Eu posso escolher entre dois tipos, o VGBL e o PGBL. Se eu escolho o PGBL, eu posso fazer o abatimento de todo o valor aplicado durante o ano, desde que não ultrapasse 12% dos meus rendimentos tributáveis. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, aí eu já tenho uma questão de economia tributária. De repente, então, ao invés de pagar, vamos supor lá, eu ganho 10 mil reais, né? Então, 12% daria 1.200 reais. Se eu fosse pagar o imposto de renda na minha declaração anual sobre os 10 mil reais, eu estaria pagando uma alíquota de 27,5% aí sobre todo esse valor. Agora, se eu faço um PGBL e 1.200 reais, eu vou lá e coloco na minha aplicação, eu vou ter a dedução desses 10 mil reais ali, né? Então, a minha base de cálculo para o imposto do ano vai ser menor, o que já vai me dar uma economia tributária ali. E esses 1.200, quando eu for resgatar lá na frente, eu vou pagar sobre o rendimento desse valor aí, na verdade sobre o valor total daí, tá? 10% apenas, tá? Então, a alíquota mínima lá, né, no longo prazo, que ela vai reduzindo. Então, tem duas formas de ganhar. Eu abatendo o imposto de renda já na declaração de cada ano e depois no resgate eu pagando uma alíquota reduzida. Por isso que vale a pena, tá? E outra, né? Se o dinheiro tá lá aplicado, R$1.200 a cada mês lá aplicado, ele vai estar rendendo, então, além da economia tributária, eu tenho mais o ganho que tá acontecendo lá do fundo, né? Beleza? Outro tipo de investimentos aí que as pessoas têm comentado muito na atualidade são as criptomoedas, né? Como é que vai funcionar a questão da tributação para criptomoedas? Os rendimentos que são obtidos com vendas até 35 mil reais no mês são isentos. Olha que bacana, né? Dá para movimentar bastante e a gente vai ter isenção. E, gente, basicamente, para a gente conseguir economizar tributos, né, nos investimentos, a gente precisa saber em que a gente está investindo. As regras são muitas, né? O que eu falei hoje aqui para vocês são apenas pontos principais de cada um, mas existem bastante detalhes envolvidos, né? Mas eu acredito que se tomou nota disso aí tudo, dá para ter uma boa noção já para ir se organizando de acordo com os objetivos aí para montar a carteira de investimentos, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês, eu espero que tenha gostado, né? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui para mim, né? Na medida do possível eu vou respondendo. E agradeço aí pela participação, né? E fico à disposição. Qualquer coisa é só me chamar aqui. Semana que vem estamos de volta. Eu tinha pensado já no tema que eu vou falar semana que vem. Eu não sei se eu tenho anotado aqui. Eu anotei em algum lugar. Deixa eu ver, tá aqui, ó. Deixa eu falar aqui qual vai ser a live de semana que vem. A gente vai falar sobre a sua história em relação ao dinheiro. Como é a sua história? Como foi, né? Como é a sua história em relação ao dinheiro? Então, a gente vai entender um pouquinho das crenças que a gente tem em relação ao dinheiro, né? Como que a gente se comporta em relação a ele. Então, só dando spoiler aqui da live de semana que vem. Convida mais gente aí para vir também acompanhar com a gente, né? Para que a gente possa levar esse conhecimento para mais pessoas, tá bom? Muito obrigada, então. Um grande beijo, uma boa noite, bom descanso e até a próxima.